Live iniciada. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de junho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos 3 sustentações orais. Vamos iniciar. Os patronos estão presentes. Vamos iniciar pelo processo relatado pela doutora Mara Intraloque. Doutora Karen já está posta. Doutora Karen, basta um resumo das acusações? Muito obrigado. A voz não saiu, mas eu entendi. Sim, sim. Obrigado. Doutora Mara, por favor, resumo. Só um instantinho. Bom, são 3 acusações. A primeira e a segunda é a ausência de recolhimento e operações com cimento ortopédico, classificado numa determinada NCM, no período de novembro de 2009 a março de 2010 e abril a dezembro de 2013, as quais são isentas por força do convênio 1 de 99, apesar de terem sido tributadas pela autoridade fiscal. E no item 2.3, que seria a terceira acusação, é a ausência de recolhimento por guia de recolhimento especial até o momento do desembaraço aduaneiro. São essas as acusações. Muito obrigado, dona Mara. Doutora Mara. Doutora Karen, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu vou pedir só para o Vitor passar o PPT, porque eu acho que é importante ele elucidativo, mas eu já vou começar dizendo o seguinte: aqui a gente tem uma discussão de classificação fiscal. Por quê? Porque a classificação que o contribuinte usa, 30064020, ela tem a isenção de ICMS, ela é cimentos para reconstituição óssea. É aquilo que a gente coloca numa obturação, aquilo que a gente coloca no dente para ajudar o osso a endurecer para fazer o implante. É isso que a gente está falando, tá? E a fiscalização entendeu que não haveria essa isenção, porque esse seria um medicamento e, portanto, na posição NCM 3004.90. E ela nem diz qual seria a subposição quando da lavratura do auto de infração. Isso é um período que vai de 2009 a 2013 com um intervalozinho. É bastante antigo. E por que é bastante antigo? Depois da decisão da DTJ, que manteve o lançamento, mas basicamente com a transcrição da acusação fiscal, e continuou, inclusive, sem dizer qual seria a efetiva posição, houve 2 diligências. Uma diligência em 2016, dizendo, olha, está muito genérico, você acha que não é o código do contribuinte, então, por que não é o NCM do contribuinte? Por que é um NCM de medicamento? 2, me faça uma manifestação complementar. 3, o contribuinte está dizendo que existia um laudo pedido pela própria Receita Federal do Brasil. Então, se manifeste por que você está afastando o laudo juntado pela Receita Federal do Brasil sobre a classificação fiscal. 4, indique qual é a subposição. Volta-se isso. Em 2022, pautado o processo, determina-se o retorno à diligência, dizendo, olha, está evidente aqui que a Receita fez a conferência física, que a Receita pediu um laudo, que a Receita tem um laudo, que esse laudo está sendo observado e que a posição da Receita foi 3006. Então, me diga novamente sobre esse laudo. E aí volta para a segunda diligência. Na segunda diligência tem um retorno onde ele junta uma solução de consulta bem posterior da Receita, que é de 2017, que não é do contribuinte, e para nisso e não tem mais nenhuma explicação sobre por que afastou o laudo naquela época. Enfim, a discussão é, isto é um cimento para reconstituição óssea, exatamente como descrito na posição 3006, ou isso é um medicamento? Segundo a fiscalização estadual, olhando para aquela acusação dela, ela dizia, olha, é um medicamento porque é sulfato de cálcio. Não é.
E aí, quando teve a solicitação de assistência técnica oficial da Receita Federal do Brasil, veio um laudo dizendo, aqui não tem sulfato de cálcio, aqui tem ortofosfato tricálcio, que são completamente diferentes. Aí ele diz, olha, ela tem qualidade cirúrgica. Tem. O cimento tem qualidade cirúrgica, o parafuso tem qualidade cirúrgica, e nem por isso o parafuso é medicamento. 3, ele diz, é totalmente reabsorvido pelo organismo. O que acontece? Quando existe um medicamento, não importa se ele é tópico, se ele é injetável, se a gente toma um comprimido, ele entra por um local, mas ele caminha pelo organismo e ele é totalmente absorvido pelo organismo. Este produto, ele não é totalmente absorvido pelo organismo, como está aí, ó, eles não são absorvidos. Ele endurece e fica, mas ele não é totalmente absorvido pelo organismo. Ele tem uma parte absorvível, mas não é totalmente absorvido. Seguindo, se a gente olhar a posição 3006 da NEST, que é a que o contribuinte usou, ali está, olha, tem que se apresentar em pó ou em tablete, ele se apresenta em pó. Tem uma embalagem de instrução para uso, sim, é uma seringa plástica com flaconete de vidro e que tem a instrução para uso. Aqui a parte importante, ele tem um endurecedor e um ativador. Justamente o endurecedor é que não deixa ser reabsorvido pelo organismo integralmente. E ele tem um endurecedor e ativador, isso está no laudo. Aí ele diz, exclui-se dessa posição 3006 aquilo que é sulfato de cálcio. E aí o laudo diz, aqui não tem sulfato de cálcio, é ortofosfato tricálcio. Portanto, a gente está igual em tudo que é a posição 3006, diferente justamente na parte que determina a exclusão dessa posição. Aí a gente vem para a posição do físico estadual, 3004. Eu não só não tenho nenhuma identidade com aquilo, como, mais importante, e está na NESH, na posição 3004, exclui-se dessa posição, portanto, os cimentos para reconstituição óssea que contêm um endurecedor e um ativador. Justamente porque daí não absorve integralmente, não é medicamento. Então, é claro na posição que ela determina a exclusão do 3004 se eu tenho um endurecedor ou um ativador, que é exatamente o que eu tenho. Isso está na bula, isso o próprio fiscal reconhece que eu tenho, até porque está no laudo. Aí a gente continua, então a gente coloca todas as qualidades do osteogen, ou finalidade, constituição, na seguinte, forma de apresentação, definição, enquadramento Anvisa, e a gente faz um comparativo entre a posição 3006 e 3004. E a gente percebe o quão diferente elas são e o quanto o osteogen se identifica na posição 3006. Mais importante, enquadramento pela Anvisa. A gente tem um enquadramento pela Anvisa, Vitor, volta lá na anterior, a gente olha aqui, ó. A gente tem um enquadramento pela Anvisa. Na posição 3006 e na posição 3004, especialmente na 3004, se remete à Anvisa. E aí, ao se remeter à Anvisa, a gente junta a Anvisa. E a Anvisa diz que o nosso produto não é medicamento. Ele é correlato à saúde. Sim, mas ele não, como qualquer parafuso que se coloque no corpo cirúrgico, mas ele não é medicamento. E isso está pela Anvisa. Muito bem, seguindo, no cumprimento da primeira diligência, que não foi cumprida, não é por isso que voltou, mas no cumprimento da primeira diligência, se pergunta para o fiscal, que código que você vai usar? Você falou que é 3004 porque você quis pôr em medicamento. Qual que é o código? Aí ele diz, é o código mais genérico, porque eu não tenho código específico, então. Ele complementa, teoricamente, o auto de infração. E aí não dá. Por quê? Porque o laudo diz, olha, eu não posso estar em sulfato de cálcio. No genérico, no 3004, existe uma exclusão para justamente o fosfato. E aí aqui eu tenho a diferença da fórmula entre o sulfato e o fosfato. Segunda parte da diligência, olha, fala sobre o laudo da Receita Federal. Ele diz, não é uma consulta da Receita. A Receita pediu um laudo para desembaraçar o produto numa conferência física. E a Anvisa não me interessa, porque quem tem que dar a classificação é a Receita. A gente está dizendo, em primeiro lugar,
Sim, a Anvisa interessa para a Receita, interessa para a NEST. 2, eu tenho um posicionamento da Receita, porque houve uma conferência física e uma solicitação da Receita desse laudo, e a Receita acolhe as conclusões desse laudo sobre o produto não ser um medicamento. Foi requerido pela autoridade fazendária. Seguindo, a gente tem aqui justamente a comprovação com as folhas que estão nos autos da solicitação pela Receita Federal do Brasil, inclusive com o nome do auditor fiscal que desembaraçou o produto desse laudo. E a Receita pergunta: descrição da mercadoria, elementos necessários à sua identificação, origem e outras informações que julgar necessário. E é esse laudo que a gente pede que seja analisado, que ele nunca foi contestado pelo auditor fiscal, apesar das duas diligências pedirem. Seguindo, a gente tem aqui na NEST, exatamente na posição 3006, dizendo consultar tratamento administrativo, mapa Anvisa. Ou seja, a própria NEST que remete à Anvisa, tanto no 3006 quanto no 3004. E aí, na hora que a gente vai na Anvisa, a gente tem exatamente o nosso produto. Para o nosso produto, resolução RE da Anvisa, informações disponibilizadas da Anvisa e a gente tem o registro, está nas folhas dos autos também aí indicadas. A Anvisa classifica nosso produto no 3006 porque ela coloca isso como biomaterial para enxerto e preenchimento e ela não o coloca como medicamento. Veja a complicação. Se eu colocar isso como medicamento, a Anvisa fala que não é. Como é que eu circulo uma nota de um medicamento sem o aval da Anvisa dizendo que isso é um medicamento? Na segunda diligência, portanto, na segunda diligência a gente vem e diz, olha, na nova determinação da diligência, o relator do processo, no que foi acompanhado integralmente pelos seus pares, ele diz, está evidente que a Receita Federal continua adotando essa classificação fiscal para esse produto, porque esse produto passou várias vezes pelo Canal Vermelho, várias vezes. E até que em uma das vezes houve essa solicitação do laudo, e a partir daí ele passa, tem a conferência física e esse produto é liberado com 3006 com a conferência física. Se manifeste sobre isso, senhor auditor fiscal. E aí veio nenhuma resposta sobre isso. Segundo o quesito da segunda diligência, demonstre que o produto seria constituído por sulfato de cálcio, porque esse é o motivo pelo qual você diz que é medicamento. E aí também não fala absolutamente nada. E o laudo requisitado pela RFB é bastante claro, conclusivo e obrigatório. Inclusive, a segunda diligência fala: toda a diferença está em ser sulfato ou fosfato, por conta da reabsorção, do endurecedor e etc. Me diga por que você falou que tem sulfato de cálcio? Nada é dito. E o laudo que a Receita pede diz que é ortofosfato, que não tem nenhuma relação. E aí ele diz, se manifeste expressamente sobre o laudo. Não há nenhuma manifestação. O que ele junta é uma solução de consulta COSIT, classificando na posição de fato de medicamento, produto um tanto similar a esse. 2 pontos. Essa consulta foi exarada em 2017, mais de 10 anos após o fato gerador, bem mais de 10 anos após o fato gerador. Portanto, ela não retroage a esse período. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela não trata desse produto. Ela trata de um produto que vem de osso bovino. Ele pode até ter uma finalidade próxima, mas ele vem de osso bovino, enquanto que esse produto é absolutamente sintético. Então, ele não tem absolutamente a mesma composição. Não é uma consulta para esse produto e nem para esse contribuinte. O que nós temos para esse produto e para esse contribuinte é um posicionamento claro da Receita Federal do Brasil, com um laudo específico em relação a isso. Aí a gente vem para as razões de provimento do recurso. Em primeiro lugar,
Desde o começo, eu não tenho a posição, não tenho fundamento, e a premissa da composição do meu produto é totalmente equivocada e diferente do laudo que já era de conhecimento do auditor fiscal. E agora, mudar absolutamente com base em fatos novos e que também não tem relação com esse produto, mudar para retroagir os efeitos, eu acho que a gente tem um impedimento aqui no 149 do Código Tributário Nacional, até porque a gente já teria absoluta decadência para refazer completamente o lançamento. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a recorrente comprova aqui, eu estou na regra de exceção do 3004. Expressamente na regra de exceção, porque eu tenho um endurecedor, um ativador, que impede ele de ser um medicamento. Portanto, eu não posso acolher o que a Fazenda tá colocando. E o 3006, eu tenho uma identidade completa e não tenho justamente a característica que me excluiria do 3006. 3, eu tenho uma Anvisa, órgão técnico, dizendo que eu não sou um medicamento, me colocando no 3006. E aí eu trago a jurisprudência, inclusive, do STJ e do TRF sobre a Anvisa e a Receita trabalharem juntos nessa classificação de medicamentos ou correlatos, que é o nosso caso, que são correlatos, e a competência delas e não da Fazenda Estadual nesse ponto. Outro motivo aqui na seguinte, eu continuo com as razões para provimento. A consulta que ele junta, obviamente, não é do meu caso, é mais de 12 anos depois, tem o impedimento do 149. A recorrente, apesar dele entender que não tem a força de uma consulta, me parece que é muito maior, porque eu tenho um laudo de solicitação oficial da Receita Federal por um químico da Receita Federal, nomeado pela Receita Federal para dizer, e isso foi acolhido pela Receita. A gente tem a comprovação nos autos em diversas folhas do Canal Vermelho, da conferência física, do acolhimento do laudo. Inclusive, só por curiosidade, o contribuinte não usava essa classificação, 3006. Ele passou a usar, por determinação da Receita Federal do Brasil, num dos canais vermelhos. Ele usava uma outra que também tinha isenção, mas ele passou a usar por determinação da Receita no canal vermelho naquele período. Esse canal vermelho continua existindo. A gente foi juntando, inclusive na segunda diligência, a gente juntou mais prova, dizendo, olha, tá aqui, de novo, eles estão fazendo a conferência física para saber se é daquele laudo. E fomos juntando e continua sendo liberado no 3006, obrigatoriamente pela Receita Federal do Brasil. Outros pontos aqui subsidiários como ele não tinha colocado no lançamento qual seria a posição, ele acabou mantendo no cálculo, na base de cálculo do ICMS que ele está cobrando da importação, ele acabou mantendo o II do 3006. Então, ele calcula uma base de cálculo muito louca ali para o ICMS, né? Porque ele dá o II, ele continua com aquele II do 3006. Ele também não tem qualquer fundamento para falar sobre eu não ter a isenção apesar do 3006, porque eu observei a quantidade até 40 gramas, até porque você, justamente para esse produto, para essa finalidade, esse cimento de reconstituição óssea, é sempre muito menor do que os 40 gramas. E, por fim, o último ponto subsidiário, segue, Vitor, o último ponto subsidiário é a duplicidade, né? Porque é o produto que eu importo e que eu vendo. E ele atua tanto na importação quanto na venda. Basicamente isso, fico aí à disposição para esclarecimentos. Acho que foi para os autos, eu protocolei essa apresentação. Na verdade, nada de novo, mas está nos autos, né, Vitor? Ok. Muito obrigado, doutora Karen. Doutora Mara, algum questionamento da patrona? Não. Não, muito obrigado. Doutor Alexandre, algum questionamento? Não, nenhum. Muito obrigado. Doutor Guerra, microfone. Também não.
Muito obrigado, doutor Guerra. Doutora Carla, da representação fiscal, algum questionamento? Não, a gente apenas ressalta o ponto das quantidades, né? Independente do produto, acho que a gente também tem que debater quantidade. Então, essa, para a gente ficar claro que é um ponto importante, inclusive. Ok. Muito obrigado, doutora Carla. Eu também não tenho questionamentos. Doutora Mara. Belmar, eu preferi trazer eu até ia proferir voto, tal, mas como eu recebi o memorial ontem, eu quero analisar esse memorial, quero colocar algumas observações também no voto, então eu estou pedindo para você me devolver o processo, daí eu repauto assim que possível, tá bom? Perfeito. Perfeito. Doutora Karen, só faz uma gentileza para mim, verifica efetivamente se está no processo, porque se não tiver, só protocola, porque eu queria, como eu recebi o memorial, tá sem voz aí, tá com o microfone fora. Nós protocolamos o memorial ontem, eu não sei só se ele já subiu para o processo. Não, Depois tudo bem, se for no... Tá, então tá bom, era só para saber. Obrigada, viu? Imagina. Eu acho que já está no processo, doutora Mara. Eu conferi aqui não, agora. Sem problema. Ok? Então, retornou para o relator. Doutora Karen, muito obrigado. Doutor... Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Muito bem, vamos ao próximo. Próximo. Cadê? Próximo é Suel. Sim, excelência, aqui. Suel, só um minutinho, doutor, que eu... Tem muito computador aqui, viu? Vamos lá, Suel, doutor Lucas, deixa eu registrar a sustentação oral. Sustentação oral registrada, doutor Lucas. O senhor abre mão do relatório? Sim, doutor. Muito obrigado, doutor Alexandre. Faz o resumo da acusação, por favor. Pois não. Qual das acusações? Bom dia a todos. A empresa Suel ela foi autuada pelo Fisco em 2021 em dois itens do auto de infração por creditamento devido do imposto. No item 1, ICMS, no segundo, ICMS-ST. Todos decorrentes de notas fiscais de própria emissão da contribuinte a título de retorno de mercadorias. O processo foi mantido em primeira instância. Antes da detenção, houve uma diligência para análise de 3 notas fiscais. E nessas 3, a FR confirma que o destinatário não teria escriturado e tomado o crédito das operações. O contribuinte já comparece com recurso ordinário, com diversas alegações. Acho que é o que basta. Ok, muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Lucas, fique à vontade. Obrigado, doutores. Prometo que o caso será bem mais simples do que o antecedente, inclusive parabenizando a doutora Karen pela habilidade na exposição, um caso realmente complexo. O nosso caso aqui, a Suel, é a razão social de uma empresa chamada Brilha. A Brilha é uma empresa que produz e importa lâmpadas de LED, tanto para estabelecimentos residenciais, quanto comerciais e parques industriais. Tá? E esses fatos que, como o relator bem pontuou, eles se referem ao creditamento supostamente indevido de CMS, CMS-ST, por conta do retorno de mercadorias em operações de devolução. Esses fatos eles ocorreram, que eu acho importante pontuar, em meses específicos do ano de 2015 a 2017, em alguns meses específicos, que era um período onde a empresa também estava passando por uma alteração nos procedimentos, nos seus ERPs. E o que aconteceu aqui, basicamente? Do que se trata o ponto? Não se nega que houve, sim, o descumprimento de algumas obrigações acessórias quanto à forma de reconhecimento dessas operações de devolução.
O que se defende e o que se buscou deixar claro desde o dia 1 nesse processo foi que esses descumprimentos eles não geraram qualquer prejuízo ao erário estadual. Não houve um recolhimento a menor de tributo e também não houve um aproveitamento de crédito indevido. Não houve nenhum prejuízo. O que acontecia pela peculiaridade do negócio da empresa na época? A Brilha ela vende para muitas empresas varejistas, grandes empresas varejistas. Aí a gente pegar exemplos da Leroy Merlin, Casa em Construção. E essas empresas elas têm por hábitos, pela relação até de ter uma compra periódica e ser um produto que tem uma certa recorrência de saída, essas empresas elas tinham o hábito de fazer um sistema interligado entre as duas, onde o representante comercial subia os pedidos no sistema, e um pedido amplo, com volume alto, e a Brilha enviava para a empresa quase que automaticamente, era sistematizado. Só que o que acontecia em determinadas situações? A Brilha encaminhava os produtos para a empresa, vou pegar um exemplo da Leroy Merlin, chegava lá, o pessoal largava no depósito, os funcionários da Leroy Merlin começavam a conferir as mercadorias, verificavam que tinha alguma divergência no pedido. O que acontecia? Negavam o recebimento do pedido. Essa mercadoria, ou ela tinha que voltar para a empresa, ou eventualmente ficar lá para se emitir novas notas fiscais, porque esse produto voltaria para eles. E aí dava algumas divergências. Por quê? Porque essa operação de conferência das mercadorias pelo destinatário, ela ocorria após o prazo de 24 horas da emissão da nota original. Então, para fazer essa regularização, o que a Brilha fazia? Eu emitia uma nota de saída, chegava das mercadorias inicial. O meu destinatário, ele não recebia por algum motivo. Teve alguma inconsistência, volume, às vezes horários. Devolvia. Essa devolução, a empresa emitia notas de entrada dessa devolução de mercadoria e depois emitia uma nova nota de saída. Tá? Para quando a mercadoria fosse sair de novo. Fechando essa situação. Primeira saída, entrada depois de volta para ter uma nova saída no segundo momento. Para nós, o que interessa é essa primeira saída e essa devolução. Por quê? Porque nós juntamos diversos elementos nos autos, mostrando que realmente existe que a nota de saída inicial batia com a nota de entrada de devolução. Valores, e ainda a empresa tinha o cuidado de colocar uma referência dizendo que se tratava de uma devolução de mercadorias. No que a fiscalização se apega aqui? Na ausência de indicação no conhecimento de transporte dessa devolução. E aqui o ponto é, e muitas notas realmente não tem, porque elas ficavam lá no depósito da empresa destinatária e se fazia esse ajuste só com as notas fiscais. Porque não fazia sentido devolver a mercadoria para mandar por um caminhão um custo logístico de novo. Mas fato é que não se teve, sempre se teve o cuidado de, nos seus livros fiscais, deixar exatamente identificado o que saiu, o que retornou e o que foi de novo. E para comprovar que isso não ficou só dentro da apuração da própria Brilha, a gente teve o zelo de, na defesa, apresentar cartas, notificações que foram enviadas a esses destinatários, então foram enviadas a Leroy Merlin, que foram enviadas à Casa Construção, indicando as notas que estão na fiscalização, que foram apontadas pela fiscalização, questionando. Olá, você recebeu essa mercadoria ou não? Ela foi devolvida? Foi devolvida. Então, a gente tem cartas anexadas na defesa, também está no recurso voluntário, estão no corpo da defesa do recurso voluntário, dos destinatários confirmando que eles devolveram as mercadorias, que elas não foram recebidas. Além disso, a gente teve o zelo também de pedir para que se convertesse em primeira instância em diligência, para comprovar que esses destinatários das mercadorias também não haviam se creditado do ICMS dessa operação de aquisição. E isso foi confirmado. A diligência feita em primeira instância confirma que os destinatários dessas mercadorias da Brilha, que foram objeto de devolução, não se creditaram do ICMS. Ou seja, comprovando que não faria sentido se eles tivessem adquirido a mercadoria, obviamente eles teriam tomado o crédito, porque depois eles teriam que revender. A afirmação de que as empresas, nos seus livros fiscais, não registraram essa entrada e não tomaram esse crédito, demonstram sim que houve operações de devolução. E aí o ponto que nos pega aqui, esses são os elementos que a gente trouxe de prova para mostrar a materialidade e a existência, a substância dessas operações de devolução.
o ponto que nos pega aqui é que a decisão da delegacia foi, com devida vênia, super genérica, no sentido de, com relação à diligência, apresentou uma frase dizendo, não, tudo bem, existe a prova de que não foi tomado crédito pelos destinatários, mas não há prova de que houve a devolução, porque não tem o CTE. E mantém a glosa desse crédito de entrada, sob o fundamento também de que a empresa não demonstrou materialmente a devolução essas operações de devolução de mercadorias. E aí fica o questionamento, excelências, que outra prova a empresa poderia fazer, além de todas que já foram feitas. As notas fiscais, volto a dizer, nota fiscal de saída e depois a de devolução batem exatamente, a gente apresentou todos os elementos nos autos. Existem manifestações expressas dos destinatários dizendo que não receberam as mercadorias, que elas foram devolvidas, e existe uma diligência realizada pela própria fiscalização demonstrando que os destinatários não tomaram crédito. Então, sim, a veracidade dessas operações de devolução estão comprovadas e baseada na própria premissa da delegacia, uma vez comprovada que houve a devolução, esse crédito, sim, é devido. E não houve nenhum prejuízo ao erário. Então, são por conta desses fundamentos e desses elementos que a gente roga aqui pelo provimento do recurso voluntário. Ou, eventualmente, por uma conversão em diligência para que se analise todas as notas, porque a primeira diligência fez só uma amostragem. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor. Doutor Alexandre, algum questionamento ao patrono? Sim. Por favor. Doutor Lucas, auto de fração de 2021. Nesse período todo, temos aqui 2 cartas emitidas, a primeira, inclusive, com o timbre da Brilha por cima, apenas com o de acordo do Leroy Merlin, e elas não confirmam o que o doutor fala da maneira como o doutor explicou. E a Andra também apenas confirmam que não receberam. A Andra, as folhas 1327, deixa claro que não recebeu notas fiscais abaixo e, consequentemente, as mercadorias não foram escrituradas, recebidas fisicamente. Ela não fala que recebeu e devolveu. Mesma coisa do Leroy Merlin. Por que você não diligenciou antes para a juntada desses documentos todos e agora que pede quase 5 anos, quase 4 anos depois, pede a diligência? Vocês não tiveram acesso aos fornecedores, aos clientes? Não, a diligência, na verdade, doutor Alexandre, não é para oficiar os fornecedores, e sim para verificar que todas essas notas que a gente emitiu não foram registradas pelos fornecedores e não foram tomados créditos. Tá. E a notificação ela foi feita intencionalmente para demonstrar que aqueles produtos que estavam naquela nota fiscais não foram recebidos. Se eles não foram recebidos, logicamente eles foram devolvidos. Foi esse o nosso racional, doutor. Tá. Foi esse o racional, por conta de uma complexidade. Como a gente falou, essas mercadorias, o que acontecia? Esses fornecedores, esses clientes, eles realmente não recebiam. Então, que eles podem, aí a gente efetuava uma nota de devolução, pegando de volta para enviar num segundo momento. E aí o ponto que a gente acha importante para a fiscalização é de mostrar que essas operações de saída realmente não ocorreram. E por isso que justificou uma nova nota de entrada. Não, isso é esse racional, doutor. Só estou deixando claro que claro. talvez o racional possa levar a induzir a eu, porque nas cartas que o doutor menciona, não há informação de que a empresa recebeu, recusou e devolveu. Ela só fala que nunca recebeu aquelas notas fiscais e as mercadorias. Doutor Alexandre, mas isso o senhor trata no voto, certo? Sim. Mais algum questionamento? Não, só isso. Muito obrigado. Doutora Mara? Muito Nenhum. Obrigado. Doutor Guerra? Nenhuma pergunta. Muito obrigado. Doutora Carla, representação fiscal? A gente não... Não, questionamento não. A gente só não entende pela diligência porque a infração foi cometida e a própria autuada confirma. Então, assim, não faz sentido. Muito obrigado. Doutor Alexandre, vamos ao voto? Pois não. O recurso ordinário da contribuinte preenche os requisitos formais exigidos pela legislação de regência, podendo ser conhecido, motivo pelo qual passo sua análise. O contribuinte foi autuada nos 2 itens do auto de infração por escriturar em seu livro de registro de entradas crédito de imposto, ICMS e ICMS-ST, destacados em documentos fiscais de sua própria emissão, sem que tivesse apresentado ao FR autuante provas
da efetiva devolução das mercadorias que a firma ter vendido a seus clientes, e também dos motivos que levaram à suposta recusa no recebimento de tais mercadorias por parte de seus clientes. Afirma a contribuinte, em suas razões recursais, que a emissão das notas fiscais impugnadas pelo fisco, nos 2 itens do AIM, teve como único motivo a necessidade de se proceder ao cancelamento de outras notas fiscais que haviam sido emitidas anteriormente para documentar operações de venda de mercadorias. Referidas notas fiscais de venda teriam sido emitidas com erros e, por tal motivo, foram recusadas pelos adquirentes das mercadorias, situação que exigiu a utilização de referido procedimento, visando proceder ao cancelamento das notas fiscais emitidas com erro, permitindo assim que outras fossem emitidas em substituição, com as incorreções já corrigidas. A situação mencionada pela recorrente é regulada pelo artigo 453 do regulamento, nos seguintes termos. Eu transcrevo aqui a regra do artigo 453 e sigo no meu voto. Como visto, a legislação de regência exige que o contribuinte remetente da mercadoria tenha cuidado de guardar consigo provas hábeis a demonstrar os motivos pelos quais ocorreram eventuais recusas no recebimento de mercadorias por parte de seus clientes, inclusive anotações emitidas pelos destinatários ou pelo transportador, indicando os motivos pelos quais não foi realizada a entrega das mercadorias. Ocorre que, embora o foco da tese de defesa e do recurso ordinário apresentada pelo contribuinte autuada seja o suposto erro do preenchimento de notas fiscais de venda de mercadorias, e que esse suposto erro teria sido o único motivo pelo qual foram emitidas as notas fiscais que foram impugnadas nesses autos pelo fisco e que permitiram a recorrente escriturar em seus livros créditos do imposto, na prática, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 19 da Lei 3.457, que eu também transcrevo a seguir, em relação ao ônus da prova. De fato, não foram juntadas aos autos provas incontestáveis de que as mencionadas notas fiscais de saída tenham sido, de fato, emitidas com incorreções. Muito menos há nos autos provas de que teriam ocorrido as alegadas recusas no recebimento de mercadorias por parte de seus adquirentes, nos modos em que é informado pela contribuinte nesses autos. Veja como exemplo que nas únicas 2 declarações que foram juntadas aos autos pela contribuinte, folha 1324 e 1327, e emitidas pelas empresas adquirentes, há apenas a afirmação de não terem recebido nem as mercadorias, nem seus respectivos documentos fiscais, e que, por tal motivo, esses adquirentes não teriam escriturado referidos documentos em seus livros fiscais. Mas é fato que nada há em referidas declarações que sirva de embasamento para sustentar a tese apresentada para a recorrente em sua defesa, de que os clientes teriam recusado o recebimento das mercadorias indicadas nas 972 notas fiscais elencadas pelo AFR autuante na planilha de folhas 1038 e que teriam ocasionado as devoluções indicadas na planilha de folhas 44/63. Neste ponto, cabe transcrever trecho da decisão recorrida em que o douto julgador tributário demonstra outras inconsistências das alegações apresentadas para a recorrente. Eu vou ler aqui, que acho que talvez seja importante. Diz o julgador tributário nas folhas 1397, item 18 da decisão. Podemos observar nos autos que as devoluções ocorreram 2 meses após a emissão do documento fiscal original, o que é inadmissível pois a recusa de recebimento de uma mercadoria se dá no momento da entrega da mercadoria ou bem. É o tempo de sair da empresa fornecedora, chegar em seu destino e ser imediatamente recusada pelo destinatário. Não há o recebimento da mercadoria. A título de exemplo, vejamos a operação de devolução acobertada pela nota fiscal 87792. Esse documento foi emitido em 16/8/2016 e refere-se à operação de venda ocorrida em 16 de junho de 2016. Ou seja, a devolução deu-se supostamente depois de 63 dias da emissão da nota fiscal de venda. É totalmente inadmissível essa operação de retorno de mercadoria por recusa do destinatário com creditamento do imposto depois de mais de 60 dias do envio da mercadoria. Se o destinatário recebeu a mercadoria, não há mais que falar em recusa, em devolução, pois a tradição ocorreu. Eu sigo no meu voto. Sequer aproveita a recorrente a alegação de que o resultado da diligência de folhas 1385, confirmando a ausência de creditamento do imposto pelos destinatários das mercadorias, seria prova suficiente do cancelamento das vendas e deveria ser levada em consideração pela decisão recorrida.
Isso porque tal diligência apenas confirma a ausência de tomada de crédito por parte das destinatárias das mercadorias. Isso em relação apenas a 3 notas fiscais, mas nada há nelas que autorize a afirmar ter ocorrido efetiva recusa de recebimento de tais mercadorias. De fato, a recorrente não se descobriu do ônus de provar suas alegações, pois não há nos autos subsídios que possam embasar sua tese, de que as notas fiscais de entrada de sua própria emissão foram emitidas em razão da recusa no recebimento de mercadorias por parte de seus clientes, devendo a acusação fiscal, portanto, ser mantida. O questionamento da forma de correção da atualização da multa aplicada no auto inaugural também não pode ser acolhido nesse julgamento em razão da súmula 3 desse tribunal. E, por fim, embora a recorrente não tenha apresentado questionamento em relação aos juros incidentes sobre o valor principal, que é exigido no AIM, há nos autos pedido formulado pela dota representação fiscal, folhas 1432/1433, de que seja aplicado o novo entendimento consolidado pela súmula 10 desse tribunal, no que se refere à limitação da taxa de juros à taxa Selic. Eu transcrevo a súmula a seguir, e aí eu concluo. Referido pleito comporta provimento, isso porque a auto-infração trata de exigências fiscais anteriores a 1/11/2017, data em que os créditos de natureza tributária passaram a ser corrigidos pela Selic. Nesses termos, conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário apenas para limitar os juros à taxa Selic, mantendo-se no mais a decisão recorrida nos termos em que foi proferida. É como voto. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutora Mara, alguma observação? Não, acompanho. Muito obrigado, doutor Guerra. Acompanho. Muito obrigado. Doutora Carla, alguma consideração? Não. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto do doutor Alexandre. Com isso, encerro os debates. Quórum. Perfeito. Obrigado, doutores. Um bom dia de trabalho a todos. Doutor Lucas, deixa a gente só concluir a votação no empate, porque pode acontecer de cair. Eu digo isso porque já aconteceu. Eu dou o resultado, o advogado vai embora, meia hora depois está ligando lá para tá bem. O que aconteceu. Né? Tá bem. Só para aguardar, por favor. Em votação. Doutor Guerra, o senhor confirmou presença, não? Eu não estou achando. Eu vou reabrir os debates só para poder o senhor registrar quórum. Doutora Mara e doutor Guerra, por favor, confirme o quórum. Um momentinho. Está confirmada a presença, né? Não, o senhor tem que confirmar o quórum agora. Desce um pouquinho a tela. Fugir da tela aqui, eu não estou achando a tela. Desce ela um pouquinho que o senhor encontra lá. Confirmação de quórum. Eu não sei exatamente, a minha é um pouquinho diferente da de vocês. Doutor Alexandre, doutora Mara, que tem a mesma tela, aparece como? A confirmação de quórum, é isso? Não, confirmação de presença. Aqui aparece agora. Confirmar presença. Eu vou reabrir, doutora Mara. É que você, Alexandre, você é o relator, é diferente também. Tá. Doutora Mara, eu vou reabrir Tá. E fala exatamente o que aparece aí. Tá bom. Só um minutinho. Agora, se verificar o quórum. Confirmar presença. Depois de informações e alertas, verificação de quórum iniciada, aí tem confirmar presença e tem o ícone de confirmar presença. Precisa clicar em cima. É cinzinha.
Obrigado, doutora Mara. Estou achando a tela. Fica um pouco para baixo. Entrar novamente. Doutor Guerra, veja no WhatsApp, a doutora Mara mandou uma foto. Eu acho. Momento. Espera só que eu vou mandar aqui, espera aí. Agora preciso achar o cheat. Eu estou na tela voto eletrônico. Processos em pauta. Tem que clicar no processo da... Como é que é o nome da... Doutor Guerra, o senhor está na outra página. No final dela, dessa página o senhor está? O que aparece? Embaixo. Já estou nele. Pronto. Confirmei presença. Ótimo, agora sim. Muito obrigado. Em votação. Agora o senhor tem que votar. Votado. Muito obrigado. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Lucas, agora sim, muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Um bom dia. Bom dia, até mais. Bom dia, doutor. O próximo nós vamos na Edsha. É isso, doutor? Isso mesmo. Tudo bem, eu sou relator. Conforme eu já antecipei, doutor, eu estou... Aqui a falta de pagamento e crédito indevido, são 5 acusações, então eu vou converter em diligência. Mas, doutor, fique à vontade para fazer a sustentação oral. Perfeito, agradeço, excelência. Excelentíssimos membros dessa Câmara Julgadora, demais presentes, no presente caso, como bem adiantou o senhor relator, a autuação ela é composta por 5 itens, desculpe. Em julgamento ocorrido em 2020, este tribunal entendeu por afastar em definitivo a lavratura em relação aos itens 1.1 e 1.2, reestabelecê-la em relação ao item 1.3 e confirmá-la em relação ao item 2.5. Foi determinada a conversão do feito em diligência para apuração em relação ao item 2.4 da lavratura, referente à apropriação indevida de créditos relativos ao ativo mobilizado, uma vez que não apresentado o SIAP no período compreendido de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. A conversão do feito em diligência, portanto, foi feita no sentido de confirmar a validade desses créditos. Bom, baixados os autos em diligência, a autoridade responsável pela auditoria fiscal apresentou um relatório, pelo que restou ratificado aproximadamente 50% dos créditos pleiteados. Em que pese o resultado da auditoria possibilite uma resposta definitiva quanto ao questionamento sobre a viabilidade do controle de créditos mantido pela recorrente, ainda assim se verifica que a metodologia utilizada fez com que a autoridade fiscal incorresse em algumas impropriedades, de forma a reduzir o montante do saldo de créditos possível de apropriação. Bom, a diligência fiscal, os trabalhos realizados compreenderam 2 frentes. Primeiro, a elaboração de um novo cálculo do fator de SIAP. Segundo, a revisão da identificação de mercadorias, se bem ou componente, com o ajuste de determinadas classificações apresentadas pela recorrente. Quanto ao recálculo do fator de SIAP, você sabe que a legislação de regência determina expressamente que este deve ser calculado com base na relação entre as saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período. Por outro lado, o artigo 6º da Portaria CAT, número 25 de 2001, não deixa dúvidas de que, para fins de composição da soma dessas saídas, devem ser consideradas apenas as operações com caráter definitivo, isto é, desconsiderando-se aquelas saídas temporárias.
No entanto, da análise dos cálculos apresentados no relatório da diligência fiscal, verifica-se que foram considerados para a composição desse fator, em todos os períodos abrangidos pela lavratura, operações que não representam um caráter definitivo, como, por exemplo, remessas para fins de industrialização, conforme exemplificado nas folhas 576 seguintes do processo fiscal. Como a consequência direta da inclusão dessas operações não dotadas de caráter definitivo é a redução da base de créditos, uma vez que há uma incongruência nesse fator do SIAP, entende-se aqui que deve ser determinada a devolução dos autos para refazimento dessa diligência fiscal no tocante a esses cálculos. Quanto à classificação das mercadorias, o relatório fiscal de diligência, para fins de reclassificação dos bens incluídos no ativo imobilizado, considerou que componentes seriam parte de um bem e não têm vida própria, devendo ser considerados como despesas do estabelecimento. Sucede que, ao analisar esse relatório, verifica-se que cerca de 80% desses produtos classificados como componentes correspondem, em verdade, a partes e peças do ativo imobilizado para fins de sua manutenção, sendo que a decisão normativa CAT número 1 do ano de 2000 expressamente esclarece que tais aquisições geram direito ao crédito de ICMS, uma vez que devem integrar a conta do ativo imobilizado e não do circulante, uma vez que, abre aspas, tem vida útil do próprio equipamento e são corrigidos monetariamente e depreciados com base similar ao do equipamento correspondente, mesmo não sendo usados. Ressalte-se aqui que o entendimento no sentido da validação desse direito de crédito encontra respaldo na própria jurisprudência do TJ de São Paulo. Sendo assim, de igual forma, também entende-se que deve ser determinada nova conversão em diligência para que seja verificado esses itens classificados como componentes. E, finalmente, quanto à questão da duplicidade apontada no relatório fiscal, verifica-se que estes se referem a aquisições de um mesmo item em mais de um documento fiscal e de parcela correspondente ao diferencial de alíquotas do ICMS, pelo que se entende também a necessidade de readequação desse relatório de diligência para que seja afastada essa alegação de duplicidade. Finalmente, lembro aqui que o ICMS, diante do princípio da não comunidade, não pode ser restringido por normas de caráter infraconstitucional. A despeito da não apresentação do SIAP, que se entende sim ser relevante para a apuração do saldo desses créditos, ainda assim é incontroverso que a recorrente ela possui esse controle dos referidos créditos de aquisições destinados ao ativo imobilizado, realizado nos termos do ajuste SINEF número 3 de 2001. Apesar de existirem discussões se se aplica ou não, fato é que este permitiu, inclusive, a realização dessa auditoria, a qual, em que pese mereça ser readequada, nos termos em que já exposto, foi capaz de confirmar a validade de aproximadamente 50% desses créditos no caso concreto. Assim, a confirmação da glosa do crédito, tal como inicialmente pretendida, tão somente em razão da ausência desse SIAP, não ofende só o princípio da não cumulatividade, como também o da verdade material. Assim, requer-se que, quando menos, seja promovida a readequação da exigência fiscal. Bom, diante desse cenário, espera-se a nova baixa de diligência do presente feito, ou, quando menos, seja ajustada a proporção dos créditos efetivamente validados pela auditoria. E, subsidiariamente, também se requer a readequação da penalidade aplicada, que no caso aqui chegou ao patamar de 100% do crédito em tese devidamente apropriado, o que se deu somente em razão do descumprimento da obrigação acessória, e que caminha em descompasso com a jurisprudência que orienta pela limitação dessa penalidade a 20% de eventual tributo incidente na operação, e também a readequação do critério de atualização aplicado, uma vez que, no caso concreto, este é superior à taxa Selic, o que contraria o entendimento pacificado tanto do STF quanto do TJ São Paulo em sede de arguição de inconstitucionalidade. Sendo essas as minhas considerações, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu sou relator, não tenho questionamento. Eu havia adiantado para o senhor antes do início da sessão que estaria convertendo o julgamento em diligência, mas não sob esse fundamento que o senhor traz, porque eu entendo que ele
ele depende do entendimento da apresentação, da necessidade de apresentação ou não do SIAP. Se entender, na hora do julgamento, se é necessário o SIAP, essa diligência requerida pelo autuado é desnecessária. Se entender o contrário, talvez seja necessário. Só antecipando já isso, mas não tem nenhum questionamento. Doutora Amara, algum questionamento do patrono? Não. Muito obrigado, doutora Amara. Doutor Alexandre? Também não. Muito obrigado. Doutor Guerra? Sem questionamento, obrigado. Muito obrigado. Doutora Carla? Não, nenhum. Ok, muito obrigado. E meu voto já está registrado, eu já antecipei para todos os membros da Câmara. Aqui é o seguinte, por ocasião da defesa, o processo foi a autoridade fiscal autuante, que entendeu que deveriam ser afastados os itens 1, 2 e 3 do AI. Sobreveio a decisão ACO e afastou os 3 itens. Em sede de manifestação do recurso de ofício, a representação fiscal pede o restabelecimento do item 3 do AIM, por entender que não restou provado, que a prova produzida, segundo a alegação da representação fiscal, não se refere à única nota que é objeto do item 3. Então, nós temos 2 posições aí contraditórias na Fazenda, o fiscal falando que é para afastar e a representação pedindo para restabelecer. Eu fui à manifestação fiscal, ela está sem fundamento. Então, não se sabe por que ele pediu para afastar. Em razão disso, eu produzi o meu voto e vou só... É um parágrafo. Vou só pelo final, tá? Considerando que a autoridade fiscal autuante não fundamentou seu entendimento no sentido de que as informações e elementos trazidos na defesa tal são suficientes para afastamento da acusação fiscal, formulado no item 3, e que, em sua manifestação, a outra representação fiscal pede o restabelecimento de tal acusação, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que se manifeste a autoridade fiscal atuante, apresentando os fundamentos de fato e de direito para o afastamento ou, se for o caso, a manutenção da acusação fiscal formulada no item 3. É como eu votei. No retorno, as partes falarão, porque já é regra do debate. É como voto. Em discussão. Doutora Carla, tinha pedido sustentação oral da Fazenda e acabei não te oportunizando, por favor. Não, não me foi passada nada de sustentação, então, como eu já conversei com o Dr. Belmar, converter em diligência e reiterar as nossas contrarrazões. Muito obrigado. Então, agora a doutora Maria, em discussão sobre o voto. Acompanhe você, Belmar. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu também acompanho pela diligência. Muito obrigado, doutor Guerra. Acompanho pela diligência. Muito obrigado. Encerrando debates. Quórum. Por gentileza, só um esclarecimento. Pois não, doutor Fernando. Então, o voto ficou pela conversão de diligência para verificação dos fundamentos para o afastamento, eventual afastamento do item 3, e em relação aos demais itens, o voto será proferido em... Fica postergado. Fica sobrestado até o retorno. Perfeito, então. Porque isso está pedido no recurso de ofício, né? Então, eu vou resolver primeiro isso. E aí, depois a gente parte para análise de mérito do recurso ordinário. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Guerra, o quórum, por favor.
Muito bem. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Vamos desligar os microfones, por favor. O próximo é Rolog. Obrigado a todos, bom dia. Doutor Fernando, desculpa, perdão. Muito obrigado, tenha um bom dia. Vamos lá, Rolog, eu estou dando... Acho que eu vou ter... É melhor eu ler esse voto. Aqui é falta de pagamento, falta de escrituração, solidariedade, tem tudo. Recurso ordinário. Vocês já leram o meu voto, então eu vou direto ao voto mesmo, tá? As decisões. Indefiro o requerimento da recorrente para que as intimações sejam encaminhadas ao seu patrono. Aqui o artigo 122, 125, decreto 54486 de 2009. Os responsáveis solidários Oswaldo Rodrigues de Assis Maiara da Silva Lima não apresentaram defesa, nem dela recorreram, motivo porque fica mantida a responsabilidade solidária a eles atribuída. Pela oportunidade, convém informar que, apesar de constar no presente recurso que a responsável solidária Maiara da Silva Lima é sócia e representante legal da autuada, na peça recursal não se encontra qualquer referência à responsabilização solidária. Não conheço das alegações recursais relativas à falta de envio de arquivos por meio magnético no prazo legal, por se tratar de alegação estranha ao presente caso. Aparentemente, a recorrente se confundiu com outra acusação fiscal formulada contra si, mais de um ano antes da lavratura do presente AIN, do AIN número tal de 2017, o qual foi por ela liquidado sem apresentação de defesa. No presente AIN, a autuada é acusada de deixar de pagar ICMS relativo a conhecimentos de transportes eletrônicos por ela emitidos e não escriturados, e deixar de escriturar seus registros de entradas e saídas da escrituração fiscal digital, notas fiscais eletrônicas, no mais coisa do recurso. Em relação ao item 1, a recorrente não enfrentou o mérito da acusação, nada dizendo quanto a ele, caso em que a legislação entende que houve aceitação tácita da decisão a qual no ponto, conforme se extrai do decreto 544686 de 2009, artigo 112, etc. e tal. E do RIT também. E assim sendo, fica mantido o item 1. Em relação aos itens 2 e 3, onde se exige apenas multa por falta de escrituração nos registros de entrada e saída da EFD, referente a operações não tributadas, a recorrente não nega as infrações por ela cometidas, aceitando-as tacitamente. Só um minutinho. Em seu recurso, Em seu recurso, a autuada limita-se a questionar as multas exigidas com alegações de praxe para acusações de descumprimento de obrigações acessórias, como, por exemplo, que a multa imposta é arbitrária, absurda e ofende os princípios constitucionais que cita que nos processos tais houve redução da multa aplicada e que a não escrituração trata-se de obrigação acessória na qual a presente impugnação apresenta, mesmo que tardiamente, os arquivos magnéticos na sua integralidade, pedindo no final o provimento do seu recurso a redução da multa para 10% do quanto exigido. Revistos. Não socorre a recorrente alegar que nos dois processos do TIT, houve a redução da multa, dado que a recorrente limitou-se a citar pequenos trechos
de ambas as decisões que não permitem compreender as peculiaridades daqueles casos concretos em sua inteireza. Além disso, no trecho citado na decisão proferida no processo DRT 3.240.858/2007, entendeu-se que o contribuinte lautuado, ainda que tardiamente, prezou por apresentar os presentes autos, naqueles, o arquivo magnético na sua integralidade, tal. Situação bem distinta da autuada, que não logrou comprovar que promoveu a escrituração fiscal de suas entradas e saídas, mesmo que tardiamente, como alegou, dado que as únicas provas que produziu nesses autos foram as que instruíram sua defesa, especialmente aquelas de folhas de números tais, consistentes em cópias da conta fiscal da autuada relativa a entregas de GIA e de meras planilhas de cálculo rudimentares produzidas pela autuada, o que não lhe socorre. Os documentos de folhas tais prestam-se apenas a informar que a autuada entregou as GIAs do período a que se referem, em sua maioria sem movimento, não se prestando a comprovar que houve a entrega da escrituração fiscal do período, etc. e tal. A entrega da GIA e da escrituração fiscal são obrigações distintas, que se dão em momentos distintos e que não se confundem quanto aos seus efeitos. Na escrituração dos registros de entradas e saídas, é especificada cada operação de entrada e saída ocorrida, cuja totalização, apurada ao final do período, é informada na GIA daquele período. Na GIA se informa apenas o resultado da operação fiscal de cada período, como, por exemplo, o total de débito e de crédito apurado. A mera entrega da GIA não supre o dever legal de contribuinte escriturar os seus registros fiscais de entrada e saída de mercadorias, dever este descumprido pela autuada que não comprovou ter escriturado suas operações de entrada e saídas do período autuado. Não bastasse isso, é certo que nos itens 2 e 3, a autuada não está sendo acusada de deixar de entregar GIA, está sendo acusada de deixar de escriturar documentos fiscais. As meras planilhas de folhas tais não possuem qualquer valor probante, porque desacompanhadas de qualquer documento que seja, além de revelarem valores a título de, abre aspas, total de ICMS a recolher, fecha aspas, não coincidente com aqueles que a própria autuada informou em suas GIAs. Valores que, se merecessem créditos, deveriam ser coincidentes. Não socorre recorrente a alegação recursal de que a multa seria arbitrária, absurda, tal, e ofere princípios constitucionais. Aí é aqui a aplicação do artigo 28 da Lei 13.457. Por fim, quanto ao pedido de redução da multa aplicada, sou pelo seu provimento parcial, não para reduzi-la para 10%, como pedido pela recorrente, mas para reduzi-la para 40% da exigência formulada nos itens 2 e 3 do AIN, considerando que os atos infracionais levados a efeito pela autuada não implicaram falta de pagamento de imposto e ainda preenchidos os demais requisitos legais a tanto, vez que a autuada não foi acusada de ter agido com dolo, fraude ou simulação, considerando também o porte econômico da autuada e o fato de não se ter notícia de que ela seja reincidente. Também entendo que a autuada não tem antecedentes fiscais desabonadores, em que pese a informação trazida pela representação fiscal de que a autuada teve outro AIN lavrado contra si, verifica-se que foi ele liquidado sem apresentação de defesa, tendo sido extinto, portanto, motivo porque entendo que os antecedentes fiscais da autuada não são desabonadores de sua conduta. Quanto ao requisito do porte econômico, tenho antigo entendimento explicitado em vários votos, como, por exemplo, os que cito aqui, um de 2008, um de 2011, para mostrar quanto está antigo isso, no sentido de que considerar o porte econômico do contribuinte, ao meu modo de ver, não significa o ato simplista de apenas observar se se trata de empresas de grande, médio ou pequeno porte, beneficiando estas por eventual redução da multa aplicada e não aquela.
Se fosse esse objetivo legal, a própria lei definiria objetivamente a disciplina a ser seguida pelo órgão julgador nas situações envolvendo cada um desses grupos de empresa, grande, médio ou pequeno. Quando a lei determina que se considere o porte econômico no momento da minoração da multa aplicada, o objetivo é, indubitavelmente, proteger os contribuintes de menor porte, hoje estou gaguejando demais, contra eventuais efeitos adversos ou não queridos, acarretados por dada exação fiscal, que se pode configurar excessiva ou até mesmo socialmente injusta diante do específico caso concreto. Reitere-se, a lei procura dar maior proteção ao contribuinte de menor porte, ato louvável de justiça, ao tratar de forma desigual os desiguais, na medida em que se desiguala, buscando corrigir tal desigualdade. Porém, isso absolutamente não significa dizer que, pelo fato de um contribuinte sustentar a condição de empresa de grande porte, não seja merecedor da relevação ou redução da multa aplicada, pois não é esse o objetivo que apreendo ao interpretar tal norma legal. Com certeza, tal dispositivo procura proteger os contribuintes de menor porte. Porém, isso não significa dizer que ele não protege os de maior porte, sob o meu ponto de vista. Por se tratar de norma legal aberta, deixa ao crivo do órgão julgador fixar a minoração da multa de acordo com os elementos dos autos e seu conceito de justiça aplicável ao caso concreto. Juízo totalmente subjetivo. Do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário da autuada e, nesta parte, dou-lhe parcial provimento para manter as acusações fiscais formuladas no AIS ordial, porém, em relação aos itens 2 e 3, reduzo as multas aplicadas para 40% da exigência original. E fica mantida a responsabilização solidária dos dois solidários que não recorreram. É como voto. Em discussão. Doutora Mara. Te acompanho. Muito obrigado. Doutora Carla, representação fiscal. A gente reitera as nossas contrarrazões pela não redução da multa. Ok, muito obrigado, doutora Carla. Doutor Alexandre. Acompanho o seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Antônio Guerra. Obrigado, presidente. Bom, nesse caso, meus 20 anos aí de fiscalização externa, eu me deparei várias vezes com essa situação, né? E, normalmente, eu insistia com o contribuinte, né? Aceitava os pedidos dele de prorrogação de prazo, etc., para que ele entregasse os arquivos para que a gente pudesse fazer realmente uma auditoria em cima dos dados reais, né? E, infelizmente, eu nunca tive uma negativa de entrega do arquivo, embora eu fosse sempre um pouco benevolente na prorrogação dos prazos. Neste caso, o contribuinte não entregou os arquivos, apesar de todas as oportunidades, ele continuou não entregando. Ou seja, está patente nos autos e no voto do presidente que o contribuinte não atendeu, mesmo com atraso à exigência. Então, eu fico numa posição de será que esse contribuinte realmente merece uma relevação da multa, ou no todo ou em parte? E se ele merece, como determinar a métrica dessa multa? Por que 40%? Por que não apenas 20%? Ou por que não 90% da multa? Outra coisa, o contribuinte, por tudo que a gente viu aí no auto e também ele quanto às exigências do 527-A,
nos antecedentes fiscais, se a gente olha na classificação fiscal dele hoje pelo Nos Conformes, a classificação não é um A+, não é um A, né? A classificação dele é um D. Então, por tudo isso, eu penso que essa relevação de multa, neste caso, não deveria ser aplicada. Principalmente numa redução grande como esta, né? É um prêmio. Eu vejo como um prêmio ao contribuinte. Eu votaria por não relevar a multa. Mas, como hoje é a minha última sessão, se eu pedir o voto de vista, eu vou embolar o meio de campo nesse processo. Mas eu peço fazer uma manifestação? Eu peço que essa forma de aplicar o 527A ela seja repensada e que a gente crie algum olhar objetivo para a decisão. Porque um contribuinte que é D e que não aceita, mesmo com atraso, mesmo com um ano de atraso, ele poderia ter apresentado os arquivos durante o julgamento em primeira instância, durante o julgamento no TIT, não, em segunda instância, mas ele se recusou a apresentar o julgamento, ou seja, alguma coisa pode ser que esteja embutida nessa não apresentação dos arquivos. Então, por isso, eu me manifesto pela não redução da multa, embora na votação, embora eu não peça o voto de vista, ok? Mas o senhor, caso queira, o senhor pode pedir o voto, a manifestação, o voto de preferência. Mas eu posso fazer esse pedido verbal? Não, tem que fazer no empate e escrever. Pois é, mas é isso que eu não queria fazer agora, porque senão eu vou atrasar a sessão. Então eu deixo registrado apenas a minha manifestação verbal. Aqui eu apliquei, eu apliquei aquela divisão com a qual eu não concordo, que é o que segue a Câmara Superior há muito tempo, que fala os requisitos objetivos para redução ou relevação, né? E os requisitos para a dosimetria da pena, isso é o posicionamento da superior. Então, assim, os requisitos objetivos não houve falta de pagamento, não agiu com dolo, fraude ou simulação e não é reincidente. Então, preenchidos esses requisitos, e nos autos não tem prova de que não estejam preenchidos, se abre a possibilidade, se obrigatoriamente teria que ou reduzir ou relevar. E, para tanto, você analisa os requisitos quanto à dosimetria da pena, que seria porte econômico e antecedentes, né? Então, sob os fundamentos que eu usei, ele atende os requisitos para ser reduzido ou relevado. E eu estou reduzindo, né? E quanto à dosimetria, é o que eu coloquei. É um tipo penal aberto, né? É que no momento que eu vejo que ele é uma classificação D, o requisito o antecedente requisito já ficaria prejudicado, né? Mas a lei não fala isso, né? Ela não fala nos requisitos da classificação dele no programa Nos Conformes. Ele não é requisito para relevação ou redução. Portanto, a gente fica preso nessa limitação. Talvez seja uma limitação legislativa ou não, mas é o que nós temos. E é em cima dessa da 6374 que a gente tem que se movimentar. E assim eu fiz isso. De qualquer maneira, o contribuinte ficou 2 anos sem escriturar esses documentos aí, fiscais, os itens 2 e 3, está cobrando, na época eram uns 29 milhões de multa, e eu estou promovendo, sugerindo a redução. Mas agradeço, doutor Guerra, pelas considerações. E com isso concluímos, encerrando os debates. Quórum. Vilmar, você consegue ver se o meu foi confirmado? Porque o mouse passou em cima e já desapareceu, sem eu clicar. Tá. Foi sim. Em votação.
Doutor Guerra. Votado. Veio. Chegou agora. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo, compreende, doutor Alexandre. Esse é aquele que a Câmara devolveu para análise do mérito, né? Que tinha proposto a reclassificação, recapitulação da multa, né? Isso. Como é que funciona agora? Como é que a gente registra? Acho que o meu primeiro voto estava registrado, né? Isso. Você pega o que pode fazer. Pega aquele seu voto. Você repetiu no de hoje o que você já havia falado no outro? Eu ainda não coloquei no sistema. Então, o que você faz aquele seu voto? Você votou para reduzir. Aí você prossegue. Vencido, após debates na Câmara, vencido quanto... Qual que era o seu voto mesmo? O outro voto estava propondo a recapitulação da multa. Ela ocasionava a redução da penalidade, mas não era deferimento de redução. Era só... Aí você coloca vencido quanto a esse ponto, prossigo no julgamento. No meu voto eu falo, na verdade, eu faço o relatório novamente, menciono a votação e sigo no voto do mérito. Registra o voto, por favor. Deixa eu ver o que... Para a gente ver como aparece, doutor. Tá bom. Aí ele vai aparecer como complemento do voto, por favor. Não aparece o botão para editar aqui. Espera aí, que esse daí é aquele que dá problema, né? Só um minutinho que eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu voto, vou registrar. Depois disso, eu creio que apareça para o senhor. Espera aí, só um minuto. Só que eu não estou conseguindo registrar o meu voto. Deixa eu ver uma coisa. Vou tentar cancelar. Doutor Alexandre, o seu final é conhece totalmente e nega provimento? Isso. Eu vou votar nesse sentido. Porque eu não tenho outra opção para mim. Veja se o senhor consegue agora registrar. Aparece modificar voto do relator.
Pode registrar, vai aparecer 2 votos seus. Ah, entendi. Então tem que fazer diferente aqui para ele. Eu sempre falo, quando vai assim, tem que decidir a questão em tese preliminar e também decidir o mérito, porque senão sempre vai dar isso. Sim. Eu tinha apresentado o relatório novamente, mas aí, como já vai constar do primeiro voto, eu retirei. E aparece como complemento de relatório. Tá, fica tranquilo. Junta, aí a gente consegue ver, se for o caso, modifica. Pronto. Creio que já aparece. Uhum. E aí eu consigo ver os seus 2 votos, viu? Pois não. Perfeito. Pode prosseguir, doutor. Eu vou fazer um resumo aqui. Bom, meu voto, vocês já receberam também. Eu fui contra a recapitulação de ofício lá da multa. E aí voltou para o doutor Alexandre para ele tratar do mérito. Doutor, por favor. Pois não. Então, cumprimento do relatório. Levado o processo ao julgamento perante a terceira Câmara Julgadora desse tribunal, com proposta desse relator para que se procedesse de ofício a recapitulação da penalidade aplicada, sagrou-se vencedor o entendimento de impossibilidade de se deferir providência que não havia sido expressamente requerida pela parte em suas manifestações, voltando os autos para análise do mérito recursal. Trata-se de recusação de falta de emissão de notas fiscais eletrônicas nos meses de maio a agosto de 2020, a destinatário paulista na remessa de mercadorias utilizadas pela recorrente na prestação de serviços de manutenção de equipamentos médico-hospitalares. Operação que, no entender do fisco, se submete à incidência do ICMS por determinação do subitem 14.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar de 117 de 2003. O contribuinte, por seu turno, reconhece expressamente não ter emitido documento fiscal estadual para documentar o fornecimento das partes e peças e defende tal conduta por entender que nas operações que pratica não ocorre incidência de ICMS. Operações que apenas devem se submeter à incidência do ISS-QN, afirmando ainda não ter ocorrido operação sem emissão de documento fiscal, pois o valor de todos os serviços e peças foram devidamente lançados nas notas fiscais por ela emitidas para a tributação municipal, sem omissões. Trata-se de divergência de interpretação de como deve-se tributar operações mistas, nas quais há o emprego concomitante de mercadorias e mão de obra. Para o deslite de tal divergência, deve ser analisada inicialmente a diretriz estabelecida pelo artigo 1º e 2º da Lei Complementar 116, que regulamenta a incidência do ISS-QN. E eu transcrevo aqui os 2 artigos de lei, onde há ressalva aqui do parágrafo 2º, no que se refere à possibilidade de incidência do ICMS em operações mistas. Segundo meu voto, como visto do texto legal acima transcrito, os serviços expressamente mencionados na lista anexa à Lei Complementar 116 ficam sujeitos apenas à incidência do ISS-QN
ainda que sua prestação envolva oferecimento de mercadorias, ressalvadas as exceções expressas na própria lista anexa. Assim, a operação sujeita apenas à existência do ISS deve constar obrigatoriamente da lista anexa à Lei Complementar 116 e não pode ser objeto de ressalva no mesmo texto legal acerca do emprego concomitante de mercadorias. Acontece que os serviços de manutenção de bens em geral, previstos no subitem 14.01 da lista anexa, a Lei Complementar 116, possui ressalva expressa quando ocorrer de maneira concomitante o emprego de partes e peças, como se vê a seguir. Item 14. Serviços relativos a bens terceiros. Serviços de manutenção e conservação de máquinas, equipamentos ou de qualquer objeto, e aí a exceção, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Como visto, o item 1401, acima transcrito, faz referência expressa a peças e partes que forem empregadas à prestação de serviços de manutenção, ou seja, o mencionado fornecimento de peças deve se submeter à tributação pelo ICMS. A própria Lei Complementar 116, confirmando que nos serviços de manutenção e conservação deve ser emitido pela contribuinte que presta o serviço um documento fiscal para tributar o ISS, pelo ISS o valor dos serviços prestados, a mão de obra, devendo emitir outra nota fiscal estadual para documentar o fornecimento de mercadorias empregadas na execução de seus serviços, com incidência do ICMS. Importante notar nesse ponto que, embora não tenha sido emitida nota fiscal referente ao fornecimento de peças, não ocorreu omissão do valor de tais peças e partes dos documentos fiscais, que pela recorrente foram emitidos, como se vê das 4 notas fiscais que instruem esse processo, conforme abaixo detalhado. Conclui-se, portanto, que a contribuinte realmente cometeu equívoco ao fazer a exegese do item 1401 da Lei Complementar 116, ao levar todo o valor cobrado nas referidas notas fiscais à tributação municipal, medida que, como mencionado anteriormente, não chegou a causar impacto negativo na arrecadação ao erário estadual, pois a destinatária das mercadorias foi a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ou seja, as operações impugnadas pelo fisco eram isentas do imposto, nos termos do artigo 55.1 do regulamento. Entretanto, independente da ausência de prejuízo aos cofres do erário, em razão de se tratar de operações isentas do ICMS, é fato incontroverso que a obrigação acessória de necessidade de emissão de documento fiscal hábil a demonstrar o fornecimento de mercadorias restou confessada pela contribuinte, razão de ser da autuação ora analisada. Nestes termos, uma vez configurada a conduta infracional de ausência de emissão de nota fiscal eletrônica para tributação pelo ICMS das mercadorias que foram fornecidas, inclusive por confissão da própria contribuinte, conclui-se pela procedência da acusação fiscal, mantendo-se acertada a análise efetuada pelo douto jogador tributário de primeira instância, ao preferir decisão recorrida, e deve ser mantida por seus fundamentos. Nesses termos, conheço o recurso ordinário e aí ele nega o provimento. Perfeito, doutor Alexandre, muito obrigado. Em discussão, só uma pergunta. Só uma pergunta, Belmar. É só uma autuação de multa? E houve o pedido de redução dessa multa? Não. Então, o doutor Alexandre, ele de ofício, doutor Alexandre, me corrija se estiver errado, ele de ofício... Tinha dado, né? Ele recapitulou a multa, abrindo prazo, etc. e tal. Eu entendo que não pode ser feito isso de ofício, isso não era matéria controvertida, né? Então, eu votei para... Na semana passada... eu lembro, agora eu lembro do caso. E a Câmara concordou em retornar para o relator para prosseguir. Tá. Agora, só uma... Eu entendi que essa é petita e... Deixa eu pegar o meu voto aqui, fica mais fácil. Não, agora me lembro, só uma pergunta. O fiscal autuou com 50% de redução? Do valor do imposto. Não. Como? O fiscal autuou com 50% de redução? Por ser uma infração... Não é... Porque como é isenta, não tem aquela redução, né, de base de cálculo, de multa? Não. Não, tá. Era só para confirmar. Ok. Obrigada.
Daí a acusação de falta de emissão de nota fiscal eletrônica. Isso. Não é aquele caso de... Na forma proposta pelo doutor Alexandre, seria falta de pagamento de imposto, do imposto por emissão, escrituração, tal, e outro problema nisso. Então, não é, a acusação não é isso. Então, não haveria compatibilidade um outro, além do cliente de ser extrapetita. Aí veio o debate na Câmara e concordaram em não fazer alteração. Claro. Certo, doutor Alexandre? Isso mesmo. É isso, doutora Mara? Está ótimo, obrigada. Ok, muito obrigado. Representação fiscal, eu não sei se abri a palavra. Doutora Carla? Alguma consideração? Não, nenhuma consideração. Muito obrigado. Doutor Guerra? Então, neste caso, o contribuinte, os autos mostram que o contribuinte também não teve dolo, não teve simulação e o auto foi lavrado apenas de multa, certo? A multa regulamentar, né, que nós chamamos. Então, não seria uma razão maior para ter a redução dessa multa regulamentar? A pergunta que eu faço é, essa multa, a aplicação da redução da multa para 10, 20, 30, 40%, ela não pode ser feita de ofício? Não, porque isso não foi pedido, você não pode conceder. Seria extra-petita, você está prejudicando a parte contrária, surpreendendo a parte contrária com alguma coisa que não está em discussão no processo, né? No caso, no processo anterior, havia o pedido de redução da multa. Nesse processo, doutor Alexandre me corrija, não há o pedido para redução da multa. Então, a pergunta é se não pode ser aplicada a redução de ofício. Foi o que eu acabei de dizer. Isso é decisão extra-petita, prejudicando uma parte que não, sobre assunto que não tem controvérsia nos autos. Não foi pedido pela parte. Então, a Câmara Superior ela já tem esse entendimento há muito tempo. Se não há pedido, você não pode conceder alguma coisa no pedido. Isso fere regra processual. Doutora Carla pediu a palavra, por favor. Inclusive, pela surpresa assim, do pedido, né, se é dada a redução, a gente não pode recorrer na superior. Que é questão de fato, né? Então, acho que não... A superior ela não aceita a redução, Exato. né? Mesmo quando é o caso lá de construção, que a gente teve um tempo que no tribunal era meio comum, aconteceu de alguns casos da construção sem ser pedido, cancelado pela superior. Entendeu, doutor Guerra? Muito bem. Doutor Guerra, mais alguma consideração? Não, satisfeito. Ok, muito obrigado. Eu também acompanho o doutor Alexandre. Eu fiz uma pequena alteração no meu voto, que eu passei de vista para escrevi, né? Que era o voto de preferência. Foi a última versão que eu mandei para vocês ontem. Eu tinha registrado a primeira versão. Com isso, encerramos os debates. Ele está falando, concluído, voto de vista, registrar voto. Perfeito. Encerrando debates. Quórum.
Em votação. Arthur Guerra. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Encerrado. O último é Messer Cutting. Eu sou o relator. Muito bem. Messer Cutting, vocês também já receberam o voto. Estou devolvendo para complementação do julgado. Então, vou ler aqui que eu prefiro. Veio para o julgamento o recurso ordinário que julgou procedentes os remanescentes itens 10 e 11, onde consta a acusação de falta de escrituração de documentos fiscais, também relativos às entradas de mercadorias do estabelecimento autuado. Conforme a informação da PGR, a autuado obteve decisão judicial transitada em julgado. Tem o microfone aberto, vou pedir para fechar, por favor. Autuado obteve decisão judicial transitada em julgado que decretou a nulidade dos atos do processo administrativo a partir da fase de intimação do autor a respeito da decisão do julgamento realizado pela DTJ de Campinas, e determinou nova intimação via DEC. Em síntese, a decisão judicial anulou os atos a que se refere, porque a autuada não foi intimada da decisão monocrática através do DEC, como se extrai do seu seguinte trecho. Transcrevo. Isso posto, verifica-se que as folhas tais, em março de 2016, o julgamento da defesa foi convertido em diligência para que a autuada juntasse documentos. Verifica-se que a autuada foi intimada da diligência pelo diário eletrônico e que consta a informação de que o interessado foi intimado de maneira automática, ou seja, 10 dias depois. Ou seja, ele não viu também o diário eletrônico. Verifica-se também que os documentos solicitados na diligência instruíram o presente recurso ordinário, os quais, pelo momento processual em que apresentados, não foram analisados pela decisão ACO. Foi a decisão ao julgador ACO que pediu a juntada desses documentos. O contribuinte não tinha advogado à época, ele foi notificado via DEC. Ele não viu. Aí sobreveio a decisão ACO, via diário eletrônico também. O contribuinte foi à justiça, conseguiu o provimento judicial, pedindo para anular tudo, a partir da publicação e se republicasse via DEC. Eu estou aplicando o mesmo entendimento do judiciário, ou seja, se a decisão o judiciário anulou, porque ele não foi notificado via DEC, também a notificação para apresentação dos documentos deveria também ser via DEC, porque o contribuinte, tudo indica, eu não vi nada em sentido contrário, que ele não tinha acesso, não acessava o diário eletrônico. Então, se o juiz anulou os atos, as notificações de intimações que não foram via DEC, para apresentação de documentos também não foi via DEC. E aí, então, eu produzi meu voto, adotando o mesmo entendimento, e digo: considerando que a referida decisão judicial entendeu que o autuado deveria ser intimado dos atos processuais através do DEC e não pelo diário eletrônico, e como alegou a recorrente, abre aspas, as notificações sempre foram realizadas através do DEC ao contribuinte, que sequer tinha advogado constituído à época nos autos do processo administrativo. Aí ele segue.
E aí eu digo, é de se entender que a intimação para que a autuada apresentasse documentos feita pelo diário eletrônico padece do mesmo vício reconhecido pela decisão judicial, o que permite acatar o pedido da recorrente da juntada dos documentos pertinentes à diligência, aquela diligência determinada, tal, especialmente para prevenir nova judicialização sobre a mesma questão já resolvida e transitada em julgado quanto à notificação via DEC, o que só prolongaria ainda mais a solução do presente litígio, que já dura mais de 5 anos, desde a decisão ACO, tomada em maio de 2016. Considerando que tais documentos não foram submetidos à análise da adesão ACO e que fazê-la apenas nessa instância recursal implicaria em devida supressão de instância e, consequentemente, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, pois a parte sucumbente não teria instrumento processual dentre os previstos na Lei 13.457 de 2009 para ver reanalisados tais aspectos fáticos, voto no sentido de determinar que os autos retornem a julgador monocrático para complementar o julgamento com análise e decisão sobre os documentos de folhas 906 e 923 solicitados na diligência de folhas tais. É como votei, senhores. Esse imbróglio que já faz 5 anos que não chega ao fim, né? É o meu voto. Doutora Amada. Acompanho. Muito obrigado. Doutora Carla. Nenhuma consideração. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Guerra. Acompanho. Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de julho de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Doutor Jailson, por favor, podemos encerrar a live.